Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu até gostaria que tivesse homens nessa apresentação para que eles entendessem isso aqui. Se duvidar, é mais importante que as mulheres entenderem, tá, gente? Então, sejam muito bem-vindos, doutora Manuela aqui. E hoje a gente vai entender por que a mulherada está tão doente, tão cansada, tão sem libido e como que a gente pode fazer para reverter isso aí também, tá? Então, vamos começar a nossa apresentação aqui. Gente, a maioria das mulheres não sabe como o próprio corpo funciona. Então, o ciclo menstrual, ele é muito importante para a mulher. Por quê? O homem, ele não tem ciclo menstrual, ele é testosterona pura. Já não, a mulher, ela oscila. Existem fases do ciclo onde alguns hormônios estão mais altos, outros mais baixos e por aí vai. Então, a primeira coisa que você tem que entender é você mesma, as fases do teu ciclo. Então, vamos lá, vamos entender uma coisa aqui. Vamos colocar 28 dias, tá? De fase de ciclo da mulher, ok? Os primeiros 15 dias, tá, Manu, mas quando que eu sei que são os primeiros 15? Quando você menstrua, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do teu ciclo, ok? Entenda isso. Então, menstruei, primeiro dia do ciclo, ok? Os primeiros 14 a 15 dias, o estradiol é o que sobe. Estradiol, galera, é o hormônio proliferativo, ele é o hormônio estimulante, ele é o yin, ok? E aí, quando a gente ovula ali entre o 14º e o 15º dia, a progesterona começa a subir. A progesterona é o antiestimulante, é o calmante. Progesterona, eu sempre gosto de falar assim, é o hormônio que faz a mulher não querer perder o réu primário dela, tá? Então lembra, estradiol, estimulante. Progesterona, antiestimulante. Por que é importante saber disso? Porque a fase que você está ovulando é a fase que a sua libido melhora, é onde a testosterona sobe um pouquinho. A fase ali, os primeiros 15 dias, onde o estradiol está alto, a mulher treina mais forte, ela quer sair mais, ela se sente com uma autoestima melhor, ela está menos inchada. Agora, quando a progesterona está alta, é para ter um efeito mais relaxante, essa mulher ficar mais calma, na verdade é para ter o equilíbrio. O grande problema aqui é quando a gente não tem o equilíbrio entre estradiol e progesterona. Mulher é um balanço, estradiol sobe, ovula, progesterona sobe, cai tudo, menstrua. É assim que a gente funciona. Então vamos lá, ó. Estradiol, proliferativo, excitatório, energia, libido, foco mental. Isso aqui é muito importante. Vai ter aula de menopausa também que a gente vai falar sobre mulheres que têm muito problemas de foco, de cognição por causa da falta do estradiol. Tá? Aumenta a serotonina e dopamina, ótimo. A progesterona é o freio, é o que acalma, é o diurético, ele é o antiproliferativo, tá? Então isso é muito importante a gente entender que os primeiros 14 dias do ciclo, o estradiol é dominante. Agora, os outros 15 dias, a progesterona. E aquela semana ali, aqueles 3, 4 dias antes da menstruação ou durante a menstruação, você não vai aguentar a mesma carga do teu treino que você aguenta na fase que o estradiol tá alto. Entende? Então, às vezes, a gente quer que a nossa performance, a nossa endurance, o nosso rendimento seja igual o mês inteiro. Não vai ser. A não ser que você tome pílula anticoncepcional. E aí, meu querido, isso não acontece. A pílula anticoncepcional é quase uma menopausa induzida, porque os hormônios sintéticos, eles vão inibir que você faça essa oscilação entre estradiol e progesterona. E aí você entra, então, numa menopausa sintética induzida. Ok? Ok. Bora lá. Agora, qual é a grande questão? Quando o estradiol sobe e a progesterona não empata. Esse é o grande problema e isso é o que a maior parte das mulheres vivem hoje. Então, você aumenta o proliferativo e a progesterona não empata. E aí, como que fica o seu corpo? Mentalmente, ansiosa, irritada, enxaqueca, reprodutivo. O teu útero era para crescer X. Só que pela predominância estrogênica, não está empatado, não está equilibrado, ele cresce 2x. E aquilo ali tem que sair. E aí sai sangramento, fluxo intenso, coágulo, cólica, nada mais é do que o seu corpo fazendo uma força para expelir uma camada que não era para existir ali. E aí vem a base dos maiores problemas hoje da mulher: mioma, pólipo, endometriose, adenomiose. Tudo isso tem a ver com essa predominância estrogênica, tá? Mama começa a ficar túrgida, doída, tá? E retenção de líquido e ganho de peso. Sim, alterações hormonais da mulher pode ocasionar isso aí, ok?
Então, o grande problema aqui é que hoje 90% das mulheres está em predominância estrogênica. O estradiol sobe e a progesterona não empata. Seja porque o estradiol está muito alto, ou seja porque a progesterona abaixa. Então, agora a gente vai entender como que sobe esse estradiol, tá? Primeiro de tudo, quanto mais tecido adiposo a mulher tem, mais estradiol é metabolizado. Sim, então quanto mais gordinha você está, mais estradiol você tem. Primeira coisa. Segunda coisa, metabolismo. Esse estradiol, para ser mandado embora, ele vai ser metabolizado no fígado. É como se você pegasse esse estradiol e você colocasse um pinzinho nele, uma marcação, para falar para ele ir embora. E daí ele vai para a bile, que vai para o intestino, que sai no cocô, ok? A grande questão é que esse pinzinho, essa marcação é feito pelo fígado. Então esse fígado ele tem que estar funcionando bem. Por exemplo, ele tem que fazer a fase de metilação boa, só que ela requer alguns nutrientes, como complexo B e magnésio. Então mulheres hoje deficientes em vitaminas, complexo B e magnésio, não conseguem metilar e não conseguem mandar embora, então, esse estradiol de forma adequada. Tá, mandou, o fígado tá bom, consegui colocar o pinzinho ali, fazer a marcação para ele ir embora. Aí, quando ele chega lá no intestino, existe um grupo de bactérias, que são as de beta-glucuronidase, que podem fazer essa desmarcação. Então, quando você tem uma disbiose intestinal constipada por 2, 3, 4 dias, que você come muita porcaria e você literalmente maltrata o seu intestino, há um aumento dessas bactérias e elas desconjugam o estradiol, ele é reabsorvido no intestino e aumenta o nível no sangue. Então, aqui a gente começa a perceber como o fígado é importante, como tentar poupar esse fígado de remédios, como remédios que são tóxicos para o fígado, paracetamol, anti-inflamatórios, como o intestino influencia, sua alimentação influencia no seu intestino, para excreção e eliminação desse estradiol, tá? E agora vamos para o que é a falta da progesterona. Então a gente falou que aumenta o estradiol e agora a gente vai falar da falta da progesterona. Primeiro de tudo, gente, e aqui não existe nenhum estudo, isso é minha, tá? Minha teoria Manuela. Isso aqui é o motivo pelo qual as mulheres hoje estão tão doentes. O cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e a progesterona, eles têm um precursor comum, que é a pregnenolona. Só que a pregnenolona, ela tem que se dividir. Quando a gente começa a ter um nível de estresse crônico, esse cortisol tem que subir e vai faltar a progesterona. E aí sim a mulher fica irritada, ela já está com aumento às vezes do cortisol, por estar com deficiência de vitamina para esse fígado, com a alimentação ruim, o estradiol está lá em cima. Aí a deficiência da progesterona só piora o quadro, tá? Justamente porque essa mulher está estressada, tá? Porque hoje a mulher, ela tem trabalho afora, ela tem marido, ela tem filho, ela tem periquito, ela tem 30 mil coisas na cabeça, e isso gera uma sobrecarga, um estresse crônico, tanto físico quanto mental, tá? Agora, outras coisas que ocasionam progesterona baixa, hipotiroidismo, tá? Então, o T3 livre, não é o T4 não, é o T3 livre baixo, ele atua na produção de progesterona, disfunção mitocondrial, restrição calórica severa. Então, mulherada que faz aí essa questão dessas dieta doida, ou até o uso das canetas, hoje a gente tem que tomar um cuidado, porque as mulheradas estão parando de comer e isso é ruim. E deficiências nutricionais, como vitamina D, que é a vitamina do sol, zinco e magnésio. Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado aqui. E vocês vão entendendo que depende do fígado, depende do intestino, depende de deficiências nutricionais, depende da tireoide, depende de tudo estar funcionando bem, depende do nível de estresse, para que essa progesterona e esse estradiol estejam em equilíbrio. Mulher não é para ter dor para menstruar. Mulher não é para menstruar muito. Mulher não é para ter enxaqueca, TPM. Tudo isso é para funcionar bonitinho, ok? Então vamos lá, vamos para o próximo. Aqui, ó. Então, o que você pode fazer aí em casa, tá? Desinflamar e perder gordura. Então, diminuir tecido adiposo, diminuir gordura para essa conversão do estradiol não acontecer. Dieta anti-inflamatória, que isso, gente? Tira os açúcares, tira embutido, tira tudo que a gente sabe no fundo, refrigerante, que a gente sabe que é ruim. Você não precisa de uma dieta maravilhosa. Você só precisa comer coisas boas. Você sabe que carne, ovo, frango, salada, legumes, fruta faz bem. É só você tirar as porcarias da tua dieta. Sono reparador. Isso aqui eu tenho um problema com a mulherada. Porque lembra que eu falei que a progesterona, ela é calmante e ela atua no nosso sono.
Sim, galera, é ela que faz a gente entrar naquele sono gostoso, aquele sono profundo. Por isso que mulheres na menopausa, quando tem a falta dos dois, elas começam a ter um sono péssimo, ok? Reduzir carga tóxica. Então, um bom filtro de água. Evitar plásticos aquecidos, só para vocês entenderem. Hoje, quando a gente pega plástico, copinho plástico, tá? Aquilo lá é derivado de petróleo. E esse derivado de petróleo, quando aquecido, ele libera xenoestrógenos. Eles emitem o estradiol no corpo da mulher. E aí você bebe seu cafezinho preto quente todo dia no copo de plástico. Aí você tem um Tupperware que você esquenta no micro-ondas. Aí você compra a garrafinha plástica. Aí você passa no seu rosto maquiagens que têm os parabenos, que também são os xenoestrógenos. E essa contaminação é muito grande todos os dias. E isso vai ocorrendo, então, um aumento do estradiol no corpo da mulher e ocasionando todos aqueles problemas, tá? Síndrome de Vale policístico e por aí vai. E gerenciamento do estresse. Esse, para mim, é o principal. Porque hoje a gente vê muitas mulheres com hipotireoidismo, mas principalmente também com falta de progesterona. E isso está sendo uma pandemia aí para a mulherada. E sem progesterona você não dorme bem, você fica irritada, você fica ansiosa, você quer comer, você fica inchada, porque não ocorre o equilíbrio entre estradiol e progesterona, tá? Suporte nutricional. Então, complexo B, todas as vitaminas do complexo B, magnésio, fibras para o seu bendito desse intestino, vitamina C. Olha isso, gente. Vitamina C aumenta 77%, em até 77% os níveis de progesterona. Vitamina B6, a mesma coisa. Zinco, muito importante. E para uma tireoide estar funcionando bem, a gente precisa de ferro, iodo e selênio, tá? Uma castanha de caju por dia, desculpa, uma castanha do Pará, tá? A de caju é que eu gosto, mas infelizmente não é essa, senão eu comi o pote inteiro de uma vez só. Mas uma castanha do Pará, aquela que parece uma cerinha, se você comer de 1 a 2 unidades, você não precisa nem suplementar, você já tem a quantidade de selênio que o teu corpo precisa naquele dia. É muito importante, tá? Ó, e aqui eu vim trazer, peguei da internet, essa é a cascata hormonal de homens e mulheres, tá? Então a gente tem ali, colesterol, ele é precursor de todos os hormônios. Todos, 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 todos. Olha lá onde está a progesterona e olha onde está o cortisol. Vocês viram que a progesterona é precursora do cortisol? Se o cortisol sobe, vai faltar quem? Progesterona, tá? E hoje isso aqui é um problema, porque eu vejo muitas mulheres em idade fértil, e eu mesma já prescrevi antigamente, erroneamente, testosterona para mulher em idade fértil. Gente, testosterona se usa quando a mulher está na pós-menopausa, numa síndrome específica de baixa libido, tá? E aí a gente tem ali, a mulher às vezes usa testosterona e ele se converte no quê? Estradiol. Aí a mulher já está em predominância estrogênica, ela usa testosterona, piora, tá? O hormônio que as mulheres estão em falta hoje é a progesterona, tá? E tem muita mulher também com questão de infertilidade. Progesterona, progestação, abortos, dificuldade para engravidar, tudo isso tem, infelizmente, a ver com essa baixa progesterona, tá? E aqui eu quero falar para vocês, olha isso aqui, gente. Isso aqui é o nível de queda do estrogênio e da progesterona. Aos 35 anos, o nível de progesterona começa a cair, tá? Só que olha a redução do estrogênio, ele vai caindo devagarzinho. Olha a redução da progesterona. Ela despenca. Então, naturalmente, uma mulher saudável após os 35 anos começa a declinar. Esse declínio fica mais evidente após ali os 42, 45 anos. Só que essa mulher irritada, sobrecarregada, estressada, esse declínio vai começar muito antes. Por isso que hoje a gente está pegando mulheres jovens com sintomas de mulher de 50 anos, tá? E nada é tão ruim que não possa piorar. Esse é o nível de estradiol diferente ali, ó. Olha lá, mulheres de 20 a 38. Tá vendo que ele é mais sutil, a linhazinha ali, cinza? Agora olha o nível de estradiol de mulheres de 40 a 47. De coração, eu falo para vocês que eu prefiro tratar mulheres já na menopausa do que mulheres nessa fase ali dos 40 aos 47. Porque o teu nível de estradiol, ele fica errante e lá em cima, e a tua progesterona, ela tá em franco declínio. E aí a gente entende, mulher irritada, oscilação de humor, sono ruim, cansada. Aí tudo isso ruim, você acha que ela vai ter libido para alguma coisa, gente? Não vai, infelizmente. E esse aqui é o resumo para vocês. Isso hoje é o que está deixando as mulheres esgotadas. Hoje a mulher, ela está no mercado de trabalho, ela está sobrecarregada, ela pensa em 30 mil coisas. Eu falo que homem, ele abre e fecha a caixinha, né?
A mulher, na cabeça dela, ela tem 30 mil caixinhas abertas, pensando ao mesmo tempo de coisas que ela tem que fazer, tá? Então, a nossa alimentação não está ajudando, porque está sendo uma alimentação mais pobre em nutrientes, então a gente tem que se preocupar com boleto, com filho, com periquito, com casa, com trabalho, com tudo, tá? Enquanto os homens, às vezes, como a mulher faz isso na parte da casa, eles conseguem ter um momento de descanso que as mulheres não estão conseguindo ter. Isso está sobrecarregando essas mulheres, está elevando o cortisol e está faltando a progesterona. Então, hoje, sempre quando vocês ouvirem sobre saúde da mulher, vocês vão ouvir falar sobre progesterona. Não é testosterona para o libido, não, é progesterona. E cada vez mulheres mais jovens estão tendo falta dela, seja porque a tireoide está ruim, seja por falta de vitaminas, seja por má alimentação, seja por nível crônico de estresse. Ok, galera? Então, essa aula foi bem sucinta e a base para as nossas próximas aulas, que a gente vai falar de perimenopausa, de menopausa também, mas para vocês entenderem como que o nosso dia a dia, a nossa alimentação, o nosso estresse, a maneira que a gente vive atua nos nossos hormônios. E o que cada hormônio faz? Então, você tem que entender que a primeira fase do teu ciclo, que é a fase onde o estradiol está alto, você vai estar de uma maneira. Quando você está ovulando, você vai estar de outra. E quando você vai estar na fase lútea, que é a fase onde a progesterona deveria estar alta, mas não está, essa é a fase ruim. Então, é as 2 semanas antes da mulher menstruar, onde ela fica mais irritada, sono ruim, estressada, e isso tem a ver com a falta de um hormônio maravilhoso chamado progesterona. Ok, galera? Então, minha dica do coração, baixe esses aplicativos de menstruação, sabe, gratuitos, coloca lá, veja como é que está o teu ciclo. Você vai começar a entender os sintomas de cada ciclo, o porquê da TPM, o porquê do fluxo intenso, o porquê que daquelas 2 semanas antes de menstruar você fica quase inaguentável. Às vezes nem a gente se aguenta, né? Porque da dor na mama, ou porque de uma endometriose, um mioma, que às vezes vai começar a aparecer ali aos 40, 45, 50 anos, tá? Então, por favor, vocês têm que ter isso em mente. Saibam o ciclo de vocês. Isso é muito importante. Percebam os sinais que o corpo de vocês mandam, ok? Prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Até a próxima aula, onde a gente vai falar de perimenopausa. Mas, dica, já baixa o aplicativo, começa a rastrear o seu ciclo, porque isso é mais importante do que vocês imaginam. Até a próxima.